Ok, agora nós vamos falar sobre a radiologia da coluna vertebral, comentar principalmente sobre a anatomia, sobre os métodos de imagem aplicada na coluna vertebral e sobre a artrose. Com relação à anatomia, lembrando que a coluna vertebral ela é constituinte do esqueleto axial, que ela é muito mais rígida do que se fosse um osso longo só. Na verdade, não é que ela é rígida, ela é muito mais forte, ela aguenta muito mais peso, muito mais carga do que se ela fosse um osso longo só, devido a essa composição dos corpos vertebrais e dos espaços discais, e também devido a essa composição ela é muito flexível. Então a gente consegue fazer, juntando todos os movimentos dos espaços discais, nós conseguimos ter uma flexibilidade muito grande da coluna vertebral. Geralmente são 33 vértebras, né? 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Lembrando que na região cervical nós temos uma lordose cervical fisiológica, na região dorsal nós temos uma cifose, na região lombar uma lordose de novo e na região sacral mais uma cifose, né? Os corpos vertebrais eles aumentam de tamanho desde a região cervical até L5, e os espaços discais também eles aumentam de tamanho até L5, sendo que geralmente o espaço discal de L5 a S1 ele pode ser igual ou menor do que o espaço discal de L4 a L5. Bom, com relação primeiro à anatomia do segmento cervical, então tem uma reconstrução feita por uma tomografia multidetectores, mostrando aqui os corpos vertebrais da coluna cervical, né? Os corpos vertebrais, reparem que praticamente não tem processo transverso na região cervical. Os corpos vertebrais eles são menores, os corpos vertebrais eles são até mais quadrados, né, nessa região. Isso aí a gente vai reparar durante a aula que cada segmento vertebral tem um jeitão, tem um aspecto normal para a região. E graças a essas diferenças desses aspectos, nós podemos ter os diversos métodos de imagem funcionando de maneira diferente ou em cada um deles para a gente conseguir examinar ou estudar as doenças que comprometem essas estruturas. Bom, com relação ao segmento cervical, então, nós temos a transição crânio-cervical aqui em cima, né? Entre o hospital e o Atlas, né? Nós temos também a região de C1, C2 com o processo odontoide, o arco anterior do Atlas. Lembrar então que temos uma lordose fisiológica cervical, que é normal. Os forames intervertebrais na região cervical eles estão a 45 graus. Isso é importante porque, devido a esse formato dos forames, essa direção dos forames de 45 graus, é que nós precisamos das radiografias oblíquas a 45 graus para avaliar de uma maneira mais satisfatória os forames intervertebrais, ok? Enquanto que na região torácica e lombar, na incidência perfil 90 graus, a gente consegue avaliar bem os forames. Na região cervical não, a gente precisa fazer as oblíquas porque os forames intervertebrais eles estão localizados a 45 graus. Uma outra peculiaridade da região cervical é que nós temos as articulações oncovertebrais, né? As articulações oncovertebrais elas estão localizadas nas regiões posterolaterais, anteriormente aos forames intervertebrais. Então aqui tem o forame intervertebral, isso aqui é uma articulação oncovertebral, isso aqui é outra. Então, qualquer alteração degenerativa, alguma artrose da oncovertebral pode gerar algum osteófito que pode reduzir as dimensões do forame intervertebral e causar um pinçamento nervoso na região, uma estenose dos forames com pinçamento nervoso na região. Bom, então aqui de novo mostrando a articulação oncovertebral, ela fica aqui atrás nas regiões posterolaterais. Aqui um exemplo de um paciente, ou de um esquema, né, mostrando duas vértebras aqui com artrose na região, tanto da articulação discovertebral quanto na região oncovertebral. Olha aqui os osteófitos entrando na região do forame de conjugação. Ok? Então, esse aspecto aí, isso aí pode contribuir para uma estenose do forame e um pinçamento nervoso nessa região. Lembrando, então, que os forames intervertebrais na região cervical têm essa direção a 45 graus, isso é importante porque explica a principal função ou funcionalidade das radiografias oblíquas da coluna cervical.
Então aqui mostrando uma radiografia anteroposterior, uma radiografia em perfil. Repare que não dá para ver bem os forames intervertebrais nas radiografias em perfil, e aqui as radiografias em oblíquas, né? Olha essa radiografia em oblíqua, como a gente consegue ver bem os forames intervertebrais aqui na região, né? Lembrando que é sempre o contrário, né? Se a cabeça está apontando ou está virando para a direita, eu estou vendo bem os forames intervertebrais da esquerda. Se a cabeça estiver virada para a esquerda, eu estou vendo bem os forames da direita, ok? Então aqui os forames intervertebrais, as articulações ducovertebrais são essas regiões aqui. Nesse paciente aqui não tem alteração nenhuma, está tudo bem. Mas então aqui mostrando, olha como as oblíquas, elas estudam muito bem os forames intervertebrais, né? Os forames de conjugação, quer dizer. Outra coisa, outra nuance aqui que nós temos no segmento cervical são as radiografias em flexão e extensão. Elas são muito usadas, primeiro, para a gente avaliar o grau de instabilidade entre o atlas e o processo odontoide. Então a gente pode haver aqui algum grau de luxação do processo odontoide, algum grau de deslocamento do processo odontoide em relação ao arco anterior do atlas. E isso é estudado nas radiografias em flexão e extensão, para ver se existe ou não existe uma instabilidade articular nessa região. Flexão e extensão ela também pode ser usado para avaliar algum grau de microinstabilidade, coântero ou retrolistese entre os corpos vertebrais, né? Isso da mesma forma que é estudado na coluna lombar também para avaliar algum grau de microinstabilidade dos segmentos examinados. Bom, saindo da região cervical, entrando na região dorsal. Então, a região dorsal nós temos algumas particularidades dessa região. A principal delas são as costelas, né? Nós temos então o gradil costal adjacente à coluna dorsal. Isso é muito importante porque gera uma grande proteção para a coluna dorsal. Então a coluna dorsal ela tem as facetas articulares também para as costelas. Na região dorsal nós já temos os processos transversos mais bem formados, né? Coisa que a gente não tinha na região cervical. Bom, no segmento dorsal então nós temos as facetas articulares para as costelas. Então aqui nós temos as duas facetas articulares, né? Uma para a cabeça, outra para o colo da costela, localizada aqui na região do pedículo, na região do processo transverso de uma vértebra torácica. Ok, isso aqui é normal, né? Então essas são as adaptações da região dorsal que nós não encontramos nos demais segmentos examinados. Então as costelas reforçam o segmento dorsal, existe uma cifose fisiológica, os forames intervertebrais na região dorsal eles já estão mais ou menos a 90 graus, então nós não precisamos de radiografias oblíquas para avaliar os forames intervertebrais, igual nós precisávamos na região da coluna cervical. Bom, lembrando também que o raio-x é muito importante para a avaliação da escoliose, então a gente pode avaliar a coluna dorsal junto com a coluna lombar para a evidência de escoliose. Então a radiografia da coluna dorsal junto com a coluna lombar ela é muito utilizada também para esse fim, né? Passando agora para o segmento lombar. Então, com relação ao segmento lombar, são vértebras maiores do que da região dorsal e, obviamente, do que da região cervical. Ok? Então, aqui uma reconstrução pegando a região posterior, pegando a região lateral, pegando uma parte mais oblíqua da coluna lombar. Então, nós temos as vértebras, os passos discais. Olha só como o nível L5, S1 é menor do que no nível L4, L5. No segmento lombar, então, os corpos vertebrais são maiores, os processos transversos são muito proeminentes, os forames intervertebrais também estão a 90 graus e nós podemos ter, em alguns casos, uma vértebra de transição lombosacra ou uma vértebra transicional. Às vezes a gente tem uma vértebra aqui, que pode ser de L5 ou de S1, que ela tem um aspecto meio lombar, meio sacral, então a gente chama de vértebra transicional ou vértebra de transição lombosacra. É sempre importante quando o radiologista ele dá o laudo, ele dizer que ele está vendo essa vértebra de transição e situar bem aonde está essa vértebra de transição. Por exemplo, a vértebra está entre L4 e S1, para não haver nenhum erro de comunicação
e da numeração das lesões, das vértebras e, consequentemente, das possíveis lesões que podem acometer a região. Bom, aqui na anatomia radiológica, incidência AP e perfil, então a gente nós podemos ver os corpos vertebrais, aqui os pedículos, aqui os processos espinhosos, fala que tem a imagem de uma cabeça de coruja, né, o olho da coruja, o bico da coruja, e no AP, né? No perfil aqui, então, lembrando que tem uma lordose lombar fisiológica, né? Então isso é normal. Os passos discais, lembrando que eles aumentam até o nível de L4 L5 e geralmente o nível de L5 S1 é igual ou menor ao nível de L4 L5. Bom, na região lombar, as radiografias oblíquas elas também têm uma função. Elas têm a função de avaliar a região das pares interarticulares entre as articulações interapofisárias. Então aqui, por exemplo, que nós temos as articulações interapofisárias de uma vértebra lombar. Então nós temos a faceta articular superior, a faceta articular inferior, aqui uma articulação interapofisária, aqui outra articulação interapofisária, e aqui no meio tem a pares interarticulares, que é a área óssea que liga a faceta superior da articulação a faceta inferior, quer dizer, superior, desculpa, da articulação de cima com a faceta inferior da articulação de baixo. Se houver uma fratura aqui nessa região, eu posso ter uma instabilidade dos corpos vertebrais relacionados a essa fratura, essa instabilidade que vai gerar, porque essa ancoragem vai estar presa nessa vértebra de cima e essa outra aqui vai estar presa nessa vértebra de baixo. Então pode haver um escorregamento entre os corpos vertebrais. Bom, então as radiografias oblíquas elas servem para avaliar esta região. Quando tem alguma fratura aqui nessa região, nós chamamos até de espondilólise. E a espondilólise ela pode causar uma espondilolistese, que é o escorregamento de um corpo vertebral sobre o outro. Isso daí pode gerar uma série de complicações, dor local pela espondilólise com a espondilolistese. Às vezes nós podemos ter estenose do canal vertebral, estenose dos forames intervertebrais por causa disso. Mas enfim, nas radiografias oblíquas, então ela forma essa figura de um cachorro, né? Que a gente tem o focinho do cachorro, o olho do cachorro, aqui a faceta articular superior, aqui a faceta articular inferior, então que é a orelha e a pata dianteira. Então nessa região aqui entre a orelha e a pata dianteira, essa aqui é a área da pares interarticulares. Quando nós fazemos as radiografias oblíquas, nós sempre olhamos para ver se tem alguma área de fratura nessa região aqui, que a gente chama na região do pescoço do cachorro, né? Em inglês eles chamam de Scotch Dog Sign, ok? Lembrando então as diferenças, né, de vértebras, a diferença pegando os extremos, né? Uma vértebra cervical de uma vértebra lombar, cada vértebra tem sua característica, sua personalidade, e nós temos que saber o básico da anatomia para a gente conseguir avaliar de uma forma satisfatória os diversos segmentos da coluna. Bom, com relação aos principais métodos de imagem. Com relação aos métodos de imagem, nós temos a radiografia simples, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a síntilo. A gente vai falar principalmente sobre radiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Bom, a radiografia é o primeiro exame a ser pedido. Ele é ótimo para análise óssea, ruim para análise de partes moles, e é um método barato, de fácil realização, e a gente tem uma visão panorâmica da coluna também, que é uma coisa muito boa. As principais incidências, AP e perfil é o básico, né? As oblíquas, então, na região cervical para estudar a uncoartrose e a estenose foraminal, e na região da coluna lombar para estudar as pares interarticulares, para ver se tem alguma espondilólise ou alguma espondilolistese associado dos corpos vertebrais. Nós também podemos fazer as incidências de flexão e extensão para avaliação da instabilidade do eixo vertebral e também da transição crânio-cervical e atlantoaxial para algum grau de instabilidade ou subluxação nessa região. A tomografia computadorizada ela é ótima para avaliação óssea, ela é útil para avaliação de partes moles quando a ressonância não é indicada ou não existe o aparelho de ressonância por perto. E com os aparelhos hoje de multidetectores nós conseguimos imagens cada vez melhores. Isso aqui,
as imagens dessa nossa aula, são praticamente todas essas imagens de reconstrução são feitas com o aparelho multidetector, então nós conseguimos realmente imagens impressionantes com esses aparelhos. Na tomografia computadorizada, a região do corpo vertebral ela aparece densa, ela aparece branca, né, do cálcio, e a região do disco intervertebral, que é partes moles, ela aparece, então, com densidade de partes moles, ela aparece com cinza, mas não é um cinza tão claro, tão escuro igual ao do músculo, né? Mas já aparece como um cinza e não como um branco do osso, né? Então, quando a gente está vendo uma tomografia da coluna e tem esse aspecto branco, é porque a gente está vendo a estrutura óssea. Quando tem esse aspecto cinza, é porque a gente já está em partes moles, está cortando a região do disco intervertebral. E é nessa região, principalmente, que nós vamos ver se tem ou não tem herniação, protrusão discal e assim por diante. Com relação à ressonância magnética, o melhor método para avaliação de partes moles e da medula vertebral, porém ele é caro, tem uma menor disponibilidade e nós podemos usar o contraste em casos selecionados, como infecção, suspeita de infecção, lesão tumoral, lesão inflamatória, que isso pode vir a ajudar bastante a gente. Aqui só mostrando então uma sequência sagital T1, uma sequência sagital T2, mostrando as diferenças, né? T1 líquido ou líquor, né? Aqui ele é preto, no T2 o líquor é branco, os discos intervertebrais no T1 fica tudo escuro, que o líquido é escuro em T1, e no T2 a gente tem a parte do núcleo pulposo que é muito hidratada e fica claro, e a parte do ânulo fibroso que tem muita fibrose e pouca água fica escura. Então tem esse aspecto aqui nas sequências ponderadas em T2. Aqui a gente pode ver que o nível L5S1 está degenerado, né? O núcleo pulposo está com uma intensidade de sinal menor que dos outros, tem uma redução da altura importante e tem uma desidratação na região, ok? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação por imagem da espondiloartrose, né? Só lembrando então que a espondiloartrose, a epidemiologia, né, e a clínica, quanto maior a idade, quanto maior o peso, quanto mais atividade de impacto, todos esses fatores podem contribuir ou contribuem, né, para a espondiloartrose. Pode haver doenças metabólicas superpostas, o paciente geralmente tem dor local e às vezes essa dor ela pode irradiar para a região das raízes nervosas comprimidas, né? O raio-x é o exame inicial para a espondiloartrose. Em casos selecionados clinicamente, pode solicitar uma ressonância magnética. A TC, ou a tomografia computadorizada, né? Ela é útil em casos específicos, onde as alterações ósseas devem ser avaliadas de maneira mais detalhada, mais detalhadamente, né? Mas basicamente, a maioria dos casos faz raio-x e depois, se precisar, vai fazer a ressonância magnética. Bom, com relação à espondiloartrose, nós podemos ter as lesões discais, né? Então pode ter uma artrose discovertebral, a gente pode ter uma artrose também nas interapofisárias, né? Isso aí a gente vai falar agora aqui na sequência. Bom, com relação à degeneração discal, a gente pode ter um disco um pouco degenerado. Esse disco ele pode abaular, ele pode até fazer uma herniação discal, né? Essa é uma patologia mais discal. Em outros casos, esse disco ele vai degenerando e vai fazendo uma artrose grande, uma artrose acentuada, comprometendo os platôs vertebrais, com osteofitose marginal e assim por diante. Geralmente são processos paralelos, são processos concomitantes que vão acontecendo da degeneração discal mais a artrose discovertebral junto. A degeneração discovertebral, a gente vai ter, primeiro, aparece uma redução da altura do disco, também com uma desidratação do disco. Aquele núcleo pulposo, que ele é bem hidratado, ele também vai desidratando. Pode haver uma rotura do anel fibroso, né? E aí pode haver uma protrusão discal difusa ou uma hérnia discal. Aqui um exemplo de uma rotura do anel fibroso, com a passagem do conteúdo do núcleo pulposo para partes moles, e isso aqui formando uma hérnia discal, ok? Então, a degeneração discovertebral, ela pode existir desde uma desidratação com redução da altura, como uma lesão mais agressiva local, com uma rotura do anel fibroso e com uma herniação discal associada. Já a degeneração discovertebral é quando
as estruturas ósseas elas também participam desse processo degenerativo. A gente tem aqui uma degeneração discal, junto da degeneração discal a gente tem lesão dos platôs vertebrais, né? A gente tem uma osteofitose marginal, como se fosse uma artrose mais ou menos, né, nas demais articulações do corpo, né? A gente pode ter um edema ósseo relacionado a essa artrose, pode ter uma lipossubstituição gordurosa, pode fazer uma esclerose óssea e a osteofitose marginal. Essa osteofitose marginal, aqui na frente não causa tanto problema, mas às vezes atrás pode fazer um pinçamento ou uma compressão sobre as raízes nervosas na saída delas aqui pelos forames de conjugação. A gente também pode ter as artropatias degenerativas das interapofisárias, né, que ficam aqui atrás, que elas são as esquecidas, né? Todo mundo lembra da degeneração discal, da discoartrose, mas as das interapofisárias às vezes a gente esquece, mas elas são muito importantes. Pode haver uma redução importante, tanto uma redução importante do canal vertebral ou dos forames de conjugação relacionados a uma degeneração das interapofisárias. Então, a degeneração das interapofisárias, assim como nas outras estruturas articulares, vai haver uma redução do espaço articular, uma esclerose subcondral, cios subcondrais, derrame articular, osteofitose marginal e hipertrofia capsulo-ligamentar. Às vezes pode haver até alguns cistos relacionados às articulações interapofisárias. Esses cistos eles podem se insinuar para dentro do canal vertebral, estenosando e comprimindo as estruturas nervosas. Bom, pode haver uma doença mais avançada, com estenose do canal vertebral, né, relacionado às alterações degenerativas tanto anteriores quanto das estruturas posteriores que a gente acabou de mencionar. Pode haver também, então, uma estenose dos forames de conjugação, através também de uma combinação das lesões que a gente falou acima. Pode também haver uma instabilidade com deslizamento das vértebras, que é uma espondilolistese degenerativa, né? Nesse caso, não tem fratura das pares interarticulares. O que tem é uma alteração degenerativa mesmo das articulações interapofisárias. Elas ficam instáveis e aí uma vértebra, se o disco também tiver degenerado, uma vértebra pode deslizar sobre a outra e causar uma série de lesões. Aqui uma ressonância magnética mostrando uma alteração degenerativa discal no nível de L5-S1. Aqui o raio-x mostrando aqui a redução do espaço discal importante de L5-S1. Deve ter um fenômeno de vácuo aqui junto, ó, que o fenômeno de vácuo é quando tem ar dentro do espaço discal, porque como o núcleo pulposo ele degenera e ele vai reduzindo de dimensões, entra ar nessa região. Então a gente tem o fenômeno de vácuo, ok? E aqui a ressonância mostrando, isso aqui é um T2, tá? O licor branco aqui, essa ressonância ponderada em T2 mostrando a desidratação do núcleo pulposo. Aqui um pouquinho de abalamento discal, uma redução da altura do espaço discal. Compare aqui com o disco de L4 e L5, né? Olha a diferença do disco bom e o disco degenerado. Aqui o raio-x mostrando uma artrose da coluna cervical com artrose associada. Então, ó, redução dos espaços discais, né, com um pouco de osteofitose marginal. Então, isso aqui é artrose da coluna cervical. E olha aqui as alterações degenerativas das oncovertebrais. Ó. A articulação convertebral está nesse nível aqui. Tem uma proeminência óssea, uma esclerose óssea aqui associada, que deve ser uma alteração degenerativa se insinuando para dentro do forame de conjugação adjacente. Aqui tem um pouco menos, aqui está normal e aqui está normal de volta, ok? Repare, ó, o paciente está virado para a esquerda, então isso aqui são os forames intervertebrais da direita. Esse outro caso aqui mostrando também a artrose das oncovertebrais. Às vezes a gente consegue ver bem as articulações oncovertebrais no AP. No AP, aqui também, uma outra coisa que a gente tem que reparar quando a gente olha o raio-x da coluna, a gente tem que ver se não tem osteofitose posterior. Porque os osteófitos posteriores eles estão diretamente voltados para o canal vertebral, então pode comprimir a medula vertebral nessa região. Então é muito importante a gente reparar se tem ou não tem osteófito posterior, porque isso aqui pode estar causando compressão sobre o tecido nervoso da medula vertebral. Bom, antigamente a gente usava a mielografia para conseguir fazer uma avaliação melhor de como é que estava a estenose do canal vertebral, né? Então,
Aqui, por exemplo, o paciente que tinha uma barra discosteofitária cervical, fazendo uma estenose do canal vertebral, né? Era o top da época, né? Era o que a gente conseguia de melhor, mas hoje em dia com a ressonância magnética, a gente não precisa fazer uma técnica invasiva, né? Porque isso aqui a gente tinha que fazer uma punção licórica, injetar o contraste no líquor, e esse contraste ele ia para todo o canal vertebral. O paciente tinha muitos efeitos colaterais relacionados a isso. Hoje, com a ressonância magnética, isso aqui é uma sequência empoderada em T2. Não foi nem injetado contraste endovenoso nesse paciente. E a gente já consegue avaliar como é que está a estenose do canal vertebral, né? Se tem ou não tem estenose importante. Aqui a gente pode ver que tem alguns abaulamentos discais aqui que estão tocando a face anterior da medula cervical, ok? Sem colocar contraste, sem colocar nada, nenhuma substância estranha no paciente. Aqui mostrando uma hérnia discal lombar na região de L5-S1. Olha que a hérnia discal grande, a hérnia discal aqui insinuando para o interior do canal vertebral. Aqui no corte axial mostrando a hérnia discal. Repare que a hérnia discal ela também está se estendendo para dentro do forame intervertebral aqui. Olha, isso aqui é o forame intervertebral de um lado, do lado direito, que está ok, e o forame intervertebral do lado esquerdo, que está completamente obliterado pela hérnia discal. Esse daqui é outro caso mostrando uma hérnia discal extrusa nessa região. Ó, isso aqui é um componente de hérnia discal extrusa. Repare que L4 e L5 a gente tem uma protrusão discal aqui nessa região, ok? Que está moldando a superfície ventral do saco dural. Repare que L5-S1 tem uma protrusão discal aqui, mas tem uma redução de altura muito grande. Então, cadê o resto da substância do espaço do disco L5-S1? Né? Na verdade, uma parte da substância desse disco migrou e foi parar aqui para cima. Né? Então, era uma hérnia discal que tinha aqui. Essa hérnia discal ela rompeu com o restante do disco e está extruso, está localizado aqui posterior ao corpo vertebral de L5. Aqui a hérnia discal em L1, a hérnia discal sequestrada, né? Aqui a hérnia discal em L2, aqui no plano axial, mostrando que a hérnia está na região póstero-lateral esquerda, ok? Então a gente consegue ver muito bem aqui a herniação. Até prova contrária, a maioria das lesões expansivas relacionadas aos espaços discais, na verdade, são herniações discais, ok? Ou complicações de herniações discais, até prova ao contrário. Aqui a tomografia computadorizada e a ressonância magnética mostrando uma estenose importante do canal vertebral, às custas de um abaulamento discal difuso, provavelmente com osteofitose marginal associada. Isso aqui tudo é disco abaulado com osteofitose marginal, e aqui com muita alteração degenerativa das articulações interapofisárias, com osteófitos insinuantes para o interior do canal vertebral, reduzindo de forma muito importante o diâmetro do canal vertebral nesse nível aqui. Nesse outro caso aqui, mostrando uma mielopatia espondilótica compressiva. Repare, ó, aqui nós temos a medula cervical. Essa área da medula cervical aqui tem um aumento de sinal. Olha aqui o aumento de sinal no plano axial na região lateral esquerda. Isso aqui, então, é uma mielopatia por compressão. Aqui a gente tem uma barra discostofitária posterior, que está causando uma compressão aqui sobre essa região da medula cervical. Então, com o tempo, a gente pode ter uma mielopatia relacionada à compressão, devido às hérnias discais. E isso aí nem o raio-x vai pegar, nem a tomografia vai pegar, a ultrassom muito menos. Quem vai fazer esse diagnóstico vai ser a ressonância magnética, ok? Então, a ressonância ela serve também para ver as complicações da espondiloartrose na medula vertebral. Aqui um raio-x neutro e inflexão, ok? Para a gente ver se tem microinstabilidade do segmento examinado. Repare que aqui no raio-x neutro praticamente não tem desalinhamento de corpo vertebral, não tem nada, parece que está tudo bem. Quando você faz flexão, você vê que tem um desalinhamento aqui na região desses dois corpos vertebrais aqui, ó, deve ser L4 e L5, né? Repare que o corpo vertebral de L4 está um pouco mais jogado aqui para frente, ó. Então isso aqui é uma área de microinstabilidade na região da coluna que só foi mesmo descoberto porque foi feita uma incidência em flexão. Isso é importante porque tem alguns trabalhos mostrando que essa região de microinstabilidade
Isso podia explicar a causa da dor do paciente. Geralmente ela está localizada na região de microinstabilidade. Esse aqui é outro caso mostrando então diversas alterações degenerativas dos espaços discais, muito importante, vários escorregamentos ou várias listeses dos corpos vertebrais uns sobre os outros, protrusões discais associadas, né, nessas regiões. A gente vê várias áreas aqui com estenose do canal vertebral nesses diversos níveis aqui. Então aqui uma espondiloartrose, uma artrose discovertebral importante, comprometendo diversos níveis da coluna lombar. Bom, então dessa aula que eu queria passar para vocês era isso, né? Lembrar que as incidências radiológicas elas devem ser pedidas por área examinada e pela hipótese clínica. A transição cérvico-torácica pode ser difícil de radiografar entre a coluna cervical e a coluna torácica. Nessa área a gente tem a cintura escapular, nós temos muitas partes moles aqui nessa região, então às vezes é difícil radiografar bem essa área. Pacientes obesos também são pacientes mais complicados, a imagem não fica tão boa, o raio-x, quanto em pacientes com outros biotipos. Alguns serviços ainda fazem preparo intestinal para radiografar a coluna lombar, mas já é raridade. E lembrar que deve se tratar o paciente, não a imagem do paciente. Na coluna acontece muito isso, a gente vê uma lesão por imagem, a lesão às vezes é uma grande lesão, é uma lesão que você olha e fala, nossa, está aqui o problema. Aí você vai para a história do paciente, o paciente te fala que a dor é, por exemplo, a lesão é à esquerda e a dor dele é à direita. Acontece muito isso na região da coluna, que tem uma dissociação entre a clínica e a imagem do paciente. Então é muito importante tratar o paciente e não a imagem do paciente. Ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado.